O maior jogo da nossa história. Eu queria até ver com vocês, me mandem aí nos comentários, existe algum tipo de polêmica em relação a isso? Existe algum tipo de dúvida? Eu sei que é meio... talvez seja um pouco arrogante da nossa geração falar que esse seja o maior jogo da história, porque a gente não viveu ali alguns momentos importantíssimos da história do América. Queria até que o Sérgio Tavares estivesse aqui, ele que é um estudioso da nossa história, o Marinho, para que pudessem dar a opinião deles, se é realmente o maior jogo da história do América. Eu acho que sim. Pelo menos é o jogo na principal competição que já disputamos. Isso para mim é garantido. De fato, nós nunca jogamos uma competição do peso da Libertadores. Então, para mim, isso credencia essa partida contra o Guarani do Paraguai como o maior jogo da nossa história. Primeiro recado, quem puder, vá a campo. Mas é quem puder, assim, fazendo todo o esforço possível, moçada. Eu sempre digo aqui, e eu não gosto de cair na ideia que eu vejo alguns torcedores caindo, de que quem não for nesse jogo não é americano. Quem não for nesse jogo não merece ser chamado de americano. Para mim, nada disso é verdade. Porque eu entendo que cada um tem seus apertos, cada um tem seus contextos. Tem gente que não vai ter condição financeira de ir, e entendo perfeitamente isso. Tem gente que não tem condição de deslocamento para estar no jogo, e eu entendo perfeitamente isso. E para mim, ninguém deixa de ser mais americano que o outro. Primeiro, é uma grande bobagem isso aí, mas para mim, ninguém deixa de ser americano ou deve ser desprestigiado por não conseguir ir a alguma partida do clube, seja essa ou seja qualquer outra. Então, primeiro ponto para mim é esse fogo amigo aí entre americanos, para mim não leva a gente para lugar nenhum. Mas o segundo ponto é o seguinte, como recado mesmo, se puder, não percam esse jogo, moçada. Não percam, isso é a história sendo escrita no nosso tempo, no nosso contexto. Vá ao jogo, tire muitas fotos, registre. Durante o jogo, apoie. Mas nos bastidores ali, em alguns momentos, tire fotos, registre. Essa é uma história que eu espero que vire rotina dentro do América. Que a gente frequente outras Libertadores e que isso vire uma rotina na nossa história. Eu espero muito que isso aconteça. Mas pode ser que isso não aconteça. Tá aí o São Caetano, por exemplo, para nos lembrar. São Caetano frequentou algumas edições de Libertadores. Esse não é o futuro que eu quero pro América, tá? Para deixar muito claro. Mas o São Caetano foi lá, frequentou algumas edições de Libertadores, chegou numa final de Libertadores e depois sumiu no mapa. Em resumo, quem viveu, o torcedor do São Caetano que viveu aquela história, viveu. O que não viveu dificilmente vai viver outra vez. E nós estamos tendo a oportunidade de prestigiar, presenciar 2 jogos aí dos mais importantes da nossa história. Meu recado é, se tiver a oportunidade de ir ao Independência quarta-feira, vá. Eu estarei lá. Se tiver a oportunidade de ir ao Paraguai na outra quarta-feira, tem torcidas organizadas do América fazendo caravanas com preços ótimos, vá. Na outra quarta eu não vou, eu tenho um contexto familiar de um filho muito pequeno e resolvi não topar essa bronca não. São muitos dias aí pra ficar fora de casa, nesse momento não daria pra mim. Mas quem tiver oportunidade, quem tiver condição de tempo, de grana, vá. Vai e tenho certeza que não vai se arrepender, independente do resultado nessa quarta, tá? É claro que ninguém da gente espera isso e acha que não vai acontecer, mas vamos supor, Deus queira que não, que o América tome 4-0 aqui na Independência. Mesmo assim, vá ao Paraguai. Quem tiver oportunidade, vá. É uma experiência única e que merece ser vivida por todo mundo que tiver essa condição de fazer. Então, o primeiro recado é esse. Segundo, entrando um pouco mais na partida em si, se o América começou a temporada vacilando, não jogando tão bem, não conseguindo resultados tão bons,
O Guarani do Paraguai também não. Falando um pouco sobre o nosso adversário, eles estão em piores condições de início de temporada do que o América. Os resultados do Guarani do Paraguai são piores que os resultados do América nesse início de temporada. Ah, Alisson, então quer dizer que isso é fácil? Que os dois jogos serão fáceis para o América? De jeito nenhum. De jeito nenhum. Como diz Lucas Prates, que tá aí, ó, tá acompanhando a nossa live. O Lucão tem falado com frequência lá no Twitter e eu concordo com ele. Nós chegamos até aqui na humildade. Lucão, se estiver aí, comente com a gente. Nós chegamos até aqui na humildade. Não é hora do América, da torcida, pensar em arrogância. Não é hora da gente pensar que o Guarani do Paraguai é um adversário fácil e que é obrigação do América passar. Nada disso. Vamos na miudinha. Vamos na humildade, porque mesmo com o Guarani do Paraguai que não começou bem a temporada, quando a gente pega partidas de mata-mata e partidas de Libertadores, muda tudo, pessoal. Muda tudo. E o Guarani é muito mais acostumado com a competição do que a gente. Por mais que o América tenha contratado alguns jogadores que já jogaram a competição, mas mesmo assim a nossa experiência como clube dentro da Libertadores é zero. É zero. A chance de alguém sentir essas duas partidas, a chance de um dos clubes sentir essas duas partidas, é muito maior que isso aconteça com o América do que com o Guarani do Paraguai. A chance de serem duas partidas muito tensas, duas partidas muito nervosas, daquelas em que às vezes sobra uma bola em condição de finalizar, é muito grande. Tomara que tenhamos duas partidas de fato tranquilas pro lado do América. Tomara que o América faça um grande resultado aqui para conseguir ir lá pro Paraguai numa condição melhor de segurar, né? Mas de verdade não acredito muito nisso não. Acredito em duas partidas muito duras, muito tensas, por mais que as duas equipes não venham de um início de temporada interessante, mas é luta. É luta, e é luta num ringue que a gente nunca pisou. Esse é o ponto pra mim. Serão duas batalhas em um ringue que a gente nunca pisou e que o nosso adversário já. Ah, Alisson, mas nós temos jogadores que são acostumados com a Libertadores. Alguns, poucos, não muitos. E o Guarani do Paraguai com certeza também tem jogadores que às vezes nunca jogaram uma Libertadores. Mas o fato do clube já ter frequentado algumas edições e o América não, às vezes muda o ambiente, né? Às vezes torna a partida muito mais tensa do que deveria, e esse é um ponto de atenção para o América. Criar essa expectativa de maior jogo da história, isso é importante para nós torcedores, para que a gente vá, para que o estádio fique cheio, fique bonito, num clima legal, com uma energia legal. Tenho certeza que Seita Verde, Avacoelhada, Barra Una, estão todas aí, Vale Verde, Batom Verde, o pessoal da Camisa 12, tá todo mundo aí se organizando para fazer uma festa bonita, para fazer um negócio legal, para dar uma energia de Libertadores ao Independência. Pra gente, essa história de maior jogo da história é importantíssimo. Pros atletas, é também, mas a chance disso gerar uma ansiedade muito grande, a chance disso gerar um nervosismo, às vezes, muito grande, também existe. A chance de ser um jogo muito tenso e muito nervoso pro lado do América é muito grande. Nós precisamos jogar com muita inteligência essa partida. Nós precisamos jogar com muita intensidade, já que Libertadores é um campeonato que tem por característica a intensidade dos jogos, mas nós, América, nós precisamos fazer com que a nossa maior qualidade técnica sobressaia. E sim, em relação ao Guarani do Paraguai, nós temos um time melhor. Nós temos um time tecnicamente com mais a oferecer. Nós temos atletas que têm condição técnica de resolver mais uma partida do que o Guarani do Paraguai. O que nós não podemos é vacilar nas outras esferas do jogo.
Nós precisamos, no mínimo, equiparar as outras nuances do jogo para que a nossa qualidade técnica sobressaia nessa partida. Expectativa altíssima, como eu falei no início aqui, se você tem alguma possibilidade, se você ainda está em dúvida, mas se você tem alguma possibilidade de estar no Independência quarta-feira, vá e viva esse momento histórico do nosso clube. Se não tem, se existe de fato um empecilho que não te permite estar no Independência quarta-feira, não sofra. Isso não te fará menos americano que nenhum outro. Não existe esse papo. A gente tem que parar com esse fogo amigo entre americanos. Mas se você tem essa oportunidade, vá. Se você tem a oportunidade de ir ao Paraguai na outra quarta-feira, vá. Viva isso e que o América consiga fazer 2 partidas aí brilhantes. Passar do Guarani do Paraguai significa, de fato, estar em uma fase de grupos de uma competição internacional. Ou da Sul-Americana, ou da Libertadores. Por isso que esse confronto, eu diria que ele é mais importante até do que o próximo. É o confronto, de fato, mais importante da nossa história.